Começa agora. Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia. Hoje é dia 11 de janeiro de 2023 e esse é o Diário Econômico Original. Eu sou Eduardo Vilarim e estarei à frente do podcast até o dia 13 de janeiro, durante as férias do apresentador Marco Caruso. Os ativos de risco aqui no Brasil continuam refletindo a redução do risco político interno e a maneira como o governo lidou com a situação no pós-conflito. A sinalização ao país que a democracia saiu vitoriosa acaba ajudando o real, que se valorizou mais de 1% frente ao dólar. E o mercado também gostou do desempenho do Ministério da Fazenda no curto prazo. O Haddad aparentemente teve uma vitória no fronte fiscal e o salário mínimo não terá mais uma correção. Para quem não está acompanhando as notícias no detalhe, o salário mínimo iria subir de R$ 1.302 para R$ 1.320 em maio, equivalente a uma despesa extra de mais de 7 bilhões ao governo. Mas agora deve permanecer constante durante todo o ano. Ainda assim, o ministro tem um forte trabalho pela frente. Precisa entregar algumas medidas para redução no déficit do governo. Mas as propostas como a reoneração dos combustíveis são mais prováveis do que as receitas extraordinárias, por exemplo. Já a alta de 1,55% do Ibovespa transpareceu uma ação mais favorável para os papéis de mineração e siderurgia, ajudadas pela alta do minério de ferro lá fora. Outros setores, como os bancos e o varejo, também tiveram um desempenho positivo. Vale lembrar que o cenário externo também ajudou aqui. O futuro do S&P 500 subiu 0,75%, impulsionado pelo discurso do Powell, que preferiu reafirmar a importância da independência e do compromisso do Fed do que dar mais sinalizações sobre os próximos passos da autoridade monetária em termos de aumento de juros. Ainda não tenho os números do fluxo cambial semanal, mas eu arrisco dizer que houve um fluxo de capital considerável para o Brasil. As curvas do DI recuaram pela terceira sessão seguida, exceto o vencimento mais curto do janeiro 24, por conta da alta do IPCA. O IPCA acabou surpreendendo a gente aqui com uma alta de 0,62%. Transportes e saúde foram as aberturas que mais descolaram das nossas projeções. Só para você que está escutando ter uma ideia, em saúde, a recomposição dos preços dos artigos de higiene pessoal e dos produtos farmacêuticos foi maior do que os descontos que os varejistas deram durante a Black Friday, além, claro, das altas nos planos de saúde. Já em transportes, embora a queda dos combustíveis tenha ajudado, os componentes que são mais ligados com as viagens de fim de ano sofreram altas, como os transportes por aplicativo, os pedágios, a passagem de avião e o aluguel de veículos. E ainda falando de IPCA, não poderíamos deixar de mencionar a carta que o Campos Neto divulgou ontem à noite. Nela, o presidente do Banco Central citou que um dos principais responsáveis pelo desvio da meta no ano passado foram os impactos de 2,74 pontos percentuais da inércia inflacionária, seguidas então pelas expectativas de inflação do mercado. Já as desonerações tributárias ajudaram o Banco Central, seguidas pela alteração da bandeira elétrica. E antes de passar para a agenda de hoje, um comentário rápido aqui sobre as commodities. Ontem às 4 da tarde, o Instituto Americano de Petróleo, em tradução livre, divulgou que os estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos atingiu 14,865 milhões de barris de petróleo na última semana, um dos níveis mais altos da série histórica. Então, se eu fosse você, ficaria de olho nas cotações de petróleo, que podem aí sofrer alguma queda ao longo do dia. Enfim, o destaque de hoje aqui fica com as vendas do varejo de novembro às 9 horas. Nós nos colocamos na ponta mais otimista das projeções, com uma alta de 0,3%, imaginando que o setor tenha se beneficiado da Black Friday e de um fôlego extra na venda de veículos. Já o consenso do mercado pondera uma queda de 0,3%. Ao longo do dia, o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, deve se reunir com Lula e com Alexandre Padilha no Palácio do Planalto, numa tentativa de convencê-los a seguir com um plano de privatização do Porto de Santos. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico Original, uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.